E aí, gente? Prontos para conhecer um pouco mais sobre a clonagem e as células-tronco? Então chega mais que a gente explica. Nesse artigo científico publicado no site Cielo, a bióloga e cientista Maiana Zatz nos conta um pouco sobre esses dois assuntos a partir de seus conhecimentos e perspectivas. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é uma clonagem? Como eu sei disso? Simples, eu me fiz a mesma pergunta. Bom, a clonagem é um mecanismo comum de propagação da espécie em plantas ou bactérias, e um clone é definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original e entre elas. Não entendeu nada, né? Mas a clonagem nada mais é do que um processo que gera novos indivíduos idênticos aos originais ou mesmo entre eles. Quer um exemplo? Entre os humanos, os gêmeos idênticos são um tipo de clonagem natural. Mas para entender de fato o processo de clonagem, vamos voltar à nossa formação. 9 meses antes de sermos todos bebezinhos fofos e cativantes, já fomos uma única célula, que se formou a partir da junção de um óvulo e um espermatozoide, que foi dando origem a outras partículas. Quando o nosso total de células ainda nem passava de 8, cada uma delas possuía a capacidade de formar um ser humaninho completo. Mas considerando que isso não ocorra, para o bem das nossas mães, as células continuam se multiplicando, e quando já são as 16, começam a se dividir entre quais vão originar o embrião e quais vão cuidar dos processos mais externos, como a produção da placenta. Assim ocorre até que essas partículas, até então iguais, começam a se diferenciar para compor o organismo, e a partir disso, só conseguem originar células do mesmo tecido às quais elas pertencem, sendo chamadas de células diferenciadas. O que é a clonagem? Ok, agora vamos para a parte complicada da história. Já sabemos que um clone é uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original e entre elas. Mas já pensou se fosse possível que isso acontecesse de maneira artificial? Esse foi o grande feito de um grupo de investigadores do Instituto Roslin, na Escócia, que criaram o clone da Dolly. Mas calma, não estou falando do refrigerante. Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado na história, e o nome dela, na verdade, foi inspirado na atriz e cantora Dolly Parton, que se a gente parar para analisar, até que elas se parecem, né? Mas a grande notícia da Dolly foi justamente a descoberta de que uma célula somática de mamífero, já diferenciada, poderia ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser totipotente. Isso foi conseguido através da transferência do núcleo de uma célula somática da glândula mamária da ovelha que originou a Dolly para um óvulo enucleado. Tá, João, agora traduz o que você falou. Basicamente, eles pegaram uma célula adulta avançada e conseguiram reprogramar a mesma ao seu estágio inicial. Ela voltou a ser uma célula neném. E como eles conseguiram isso? Simples. Eles pegaram o núcleo dessa célula e introduziram em um óvulo sem núcleo. E a partir disso, ele começou a se comportar como um óvulo recém-fecundado por um espermatozoide. Para obter esse clone, eles usaram uma espécie de barriga de aluguel. Eles usaram o útero de uma outra ovelha para gerar o clone da nossa querida Dolly. Mas, como a vida não é um morango, infelizmente a nossa amiga Dolly teve uma vida curta e problemática, como praticamente todos os outros clones produzidos posteriormente, independente da espécie. Precisamos saber que o processo de clonagem não é algo confiável nem 100% eficaz. Por isso, mais de 63 países, dentre eles o Brasil, pedem pelo banimento da clonagem reprodutiva humana, considerando as questões biológicas e éticas envolvidas nessa questão, como o porquê da clonagem, quem seria clonado e o que ocorreria com as clonagens que não fossem bem-sucedidas. O processo de clonagem está em evolução, e quem sabe daqui a um tempo os cientistas consigam chegar em um modelo que traga benefícios concretos para a sociedade no geral? Terapia celular. Chegou a hora de falarmos sobre descobertas que vão contribuir cada vez mais para o avanço da medicina. O nome disso é terapia celular, que na linguagem popular podemos tratar como uma vitória para a humanidade. Agora vamos ao que interessa. Como isso funciona e por que é tão importante? Cola comigo aqui que eu te explico. Já imaginou um tratamento que possa reconstituir a medula de um paraplégico ou até mesmo substituir o tecido cardíaco de uma pessoa que sofreu um infarto? É um sonho, né? Só que não. A ciência vem evoluindo e descobrindo novas possibilidades de fazermos isso a partir de uma simples, porém muito importante célula. As células-tronco são capazes de formar tecidos do mesmo lugar que foram tiradas e até mesmo de outras partes do nosso corpo, podendo assim restaurá-los para salvar vidas. Só que tem um ponto que acaba dificultando essa situação, e é sobre isso que iremos falar agora. Clonagem terapêutica.
Chamamos de clonagem terapêutica um processo muito parecido com a clonagem reprodutiva, mas ao invés de criarmos seres vivos, estaremos criando tecidos que podem ser usados para salvar vidas. E como isso funciona? Simples. Faremos o mesmo processo na clonagem reprodutiva, mas não utilizaremos um útero para gerar. Essas células iriam para laboratórios e iriam se multiplicar, formando esses tecidos citados anteriormente. Mas não vivemos em um mundo perfeito, ou seja, essa clonagem terapêutica possui alguns contras, como a possível incompatibilidade entre doadores e receptores, ou talvez a rejeição de alguns genes, dependendo do tecido ou órgão doado. Enfim, é uma tecnologia que ainda está sendo estudada e a curto prazo não deve ser aplicada em tratamentos clínicos. Mas sempre há uma esperança, né? É nessa hora que a ciência aparece com as fantásticas células-tronco. Células-tronco. Talvez esse nome te pareça estranho, mas não estamos falando de células de árvores. Como dito anteriormente, essas belezinhas têm um poder muito grande em nosso organismo e podem ser encontradas em alguns lugares do nosso corpo. Uma das fontes de células-tronco são os próprios tecidos. Porém, para criarmos tecidos saudáveis, necessitamos de células saudáveis. Ou seja, o doador não pode conter problemas nesse tecido específico e ela é dificilmente eficaz contra doenças genéticas. Mas chega de notícia triste e vamos para as boas novas. É possível sim doar tecidos para si mesmo com as células-tronco, ou seja, nesse caso, você mesmo pode se salvar. Outra fonte que vem sendo estudada é o sangue do cordão umbilical e da placenta, que são ricos em células-tronco. Essa é uma notícia maravilhosa, pois assim não envolveria questões éticas. Teríamos que resolver apenas o problema de compatibilidade entre as células-tronco do cordão doador e do receptor. Sendo assim, uma das soluções é criarmos bancos de cordão públicos, à semelhança dos bancos de sangue. Isto porque sabe-se que quanto maior o número de amostras de cordão em um banco, maior a chance de se encontrar um que seja compatível. Outra fonte possível são as células embrionárias. Se as células-troncos de cordão tiverem a outra potencialidade desejada, a alternativa será o uso de células-tronco embrionárias obtidas de embriões não utilizados que são descartados em clínica de fertilização. Mas nesse aspecto, há diversas discussões sobre falta de ética em destruir uma vida para salvar outra. Dividindo opiniões, há quem defenda a utilização dessas células, mas também há quem condene essa aplicação. Vamos apresentar as duas visões, a fim de que vocês se identifiquem com uma dessas posições. Por um lado, não seria destruir a vida de alguém, sabendo que uma grande parte dessas células seriam descartadas ou não utilizadas. Pensando assim, podemos dar uma utilidade a essas células e ajudar outras pessoas. Por outro lado, há quem diga que são vidas, e apesar da baixa possibilidade de se desenvolverem, continuam sendo vidas. E você, o que você pensa sobre esse assunto?